Boa noite. Hoje nós vamos ver uma aula que trata da distribuição normal de probabilidades. É uma distribuição contínua, assim como nós vimos nas duas aulas passadas, né? Falamos das variáveis aleatórias contínuas e vimos as distribuições uniforme e exponencial. Essa distribuição, a distribuição normal, ela tem uma característica especial em relação às outras distribuições de variáveis aleatórias contínuas. Ela precede todo um conceito, toda uma necessidade, tudo que envolve a tomada de decisão em relação a variar a probabilidade de uma forma qualquer, de uma forma geral, né? Um dos principais teoremas da probabilidade estatística está ligado à distribuição normal, né? Então, a, a ideia de se tratar, de se trabalhar a distribuição normal, né, ela faz um efeito significativo sobre toda a ideia, todo o conceito de tomada de decisão, né? Então, ela é uma distribuição muito especial. Então, a gente tem que tratar ela com um certo carinho, né? Tem que ter um certo, digamos assim, cuidado, né, com essa distribuição. Bom, mas o que se trata, então, a distribuição normal? Por que que ela recebe esse nome? Né? O que é que ela tem tão de especial? A gente já viu nas outras distribuições, seja ela discreta ou contínua, que todas elas têm uma função de densidade, e essa função de densidade, tá certo? Ela, assim como a esperança e a variância, né, ela carrega um elemento muito importante, né? Um ou mais elementos muito importantes, né, que são os parâmetros. Esses parâmetros, eles são definidos no, na notação da distribuição. Então, vamos ver como é que fica essa notação da distribuição normal. Não é? A gente lembra da notação das distribuições anteriores. Era sempre um x, um tiozinho, alguma coisa. Não vai mudar. E também tem uma função, né? Como a gente está trabalhando com variável contínua, a função é uma função de densidade, uma FDP, a esperança e a variância. Então, vamos ver uma pequena descrição do que seria uma variável aleatória com distribuição normal. No mesmo passo a passo que temos feito para as outras distribuições. Veja x, o texto é até repetido. Como eu gosto de colocar sempre no formato matemático, uma variável aleatória contínua. Isso é a definição inicial. X tem que ser uma variável aleatória. Ou ela é discreta ou ela é contínua. No caso da normal, ela é contínua. X, que lá vou eu colocar novamente, formato de equação, em distribuição normal de probabilidades, se, a propósito, antes do se, eu coloco a anotação. Vamos à anotação. Como eu falei, x e um tiozinho. Normal é n. A normal, ela pode existir qualquer outra distribuição começando com n, mas n é a distribuição normal. Qualquer outra vai ter que ter um nome, um pedaço de nome ou a outra letra acompanhando. A distribuição normal reina. Então, x, n, mi, sigma 2. Notem que mi e sigma 2 são exatamente a esperança e a variância.
tá? Só para colocar aqui, depois eu vou colocar aqui, a esperança é mi, a variância é sigma 2. Isso são as próprias notações de esperança e de variância. Então, para você ver a importância da distribuição normal, né? Em outras distribuições, os parâmetros eram P, lambda, né? E aí a esperança e a variância era função de P, era função de lambda, você coloca mi igual a P, mi igual a lambda, lambda, sigma 2 igual a 1 sobre lambda ao quadrado, igual a lambda. Então, todas as outras distribuições, a média e a variância estavam em função de mi, eram mi e sigma 2, em função dos parâmetros lá. Aqui são os próprios parâmetros, são a média e a variância. E essa notação, ela é lida, né, da seguinte forma. X tem distribuição normal, normal com média, com média mi, exatamente, mi, e variância sigma 2. É só isso. Ou seja, o próprio parâmetro é a média e o outro parâmetro é exatamente a variância. X tem distribuição normal com média mi e variância sigma 2. É assim que se lê o que está escrito aqui. Essa simbologia aqui. É essa daqui. Então tá. Então, o X tem distribuição normal, inclusive com média mi e variância sigma 2. Aí eu fiz uma vírgula aqui para falar da notação e eu vou dar continuidade. Tá? E dando continuidade aqui, ficou estranho o ponto, fecha aspas, vírgula, mas é porque essa vírgula é a continuação dessa. Isso aqui é o que nós chamamos de aposto. Eu não consigo fechar aqui sem a vírgula. Aqui. Isso aqui é o que a gente chama de aposto. Então, dando continuidade após esse aposto aqui. Distribuição normal de probabilidades. Se a sua função de densidade de probabilidades, claro, um completo, sigla, FDP, nome curto, função de densidade. Tá? Pô, então eu tenho uma função de densidade. A gente sabe que a função de densidade, tá? Ela vai estar sempre com f de x igual a alguma coisa, e essa coisa tem que ser função de mi e sigma 2. Né? Então, olha que gracinha essa função aqui. Tá? Is P. Exponencial, colocar aqui dentro do exponencial, menos meio, que multiplica x menos mi ao quadrado, isso dividido por sigma 2. Legal isso, né? Bonitinha, né? Essa função de densidade. 1 sobre raiz de 2π sigma 2 exponencial de menos 1 meio x menos mi ao quadrado sobre sigma 2. Tá? Essa é a função de densidade da distribuição normal, com média mi e variância sigma 2, do jeito que está escrito aqui. Aí sim, vamos dar continuidade, porque naturalmente a gente sabe que a esperança é a variância, certo? É como eu havia falado para vocês. A esperança de x é mi, que é um dos parâmetros. A variância é exatamente sigma 2, que é o outro parâmetro. Está aqui os dois parâmetros da distribuição normal. Mi, sigma 2. Qual é o problema aqui? A gente sabe que, dada a função de densidade, a gente consegue calcular todas as probabilidades de uma distribuição.
E a gente sabe também que na variável contínua, calcular probabilidade, você não consegue calcular a probabilidade pontual. Tem que ser probabilidade em um intervalo. E aí, o cálculo dessa probabilidade é o cálculo da área abaixo da curva. E a curva é dada por isso aqui. Ela é da função FDP. E essa curva aqui não é nada trivial. Então, como é que calcula a área abaixo de uma curva nada trivial? Que não é nenhuma curva, nenhum triângulo, nenhum retângulo, nada que você conheça a área de figura geométrica plana. Integral. Então, a gente vai ter que cair na integral disso aqui. Tanto para calcular probabilidades, como eventuais problemas que estiver envolvendo isso. Então, tudo vai cair sempre dentro da necessidade de calcular uma probabilidade, é uma integral. Mas e aí, fazer essa integral não vai ser fácil, não é simples. Né? Então, né, surgiu-se, tá, a ideia de você pensar no que seria uma normal padrão. Mas antes de falar da normal padrão, tá, vamos falar o seguinte: eu ainda não disse por que, que ela é uma distribuição normal. Que ela é uma distribuição? Por que ela é especial? Assim, ela é especial porque ela é utilizada em todos os tudo que você precisa trabalhar em termos de tomada de decisão, você trabalha com a distribuição normal. O interessante aqui é o seguinte: primeiro, quem foi que descobriu essa distribuição, né? Um maluco que descobriu uma distribuição tão importante. A gente vê que a distribuição de Bernoulli foi descoberta por Bernoulli. A distribuição binomial, né, trabalha com o binômio de Newton. Tem outras distribuições. Cada um teve um matemático ou estatístico, barra físico, ou sei lá o que acabou descobrindo a distribuição através de seus experimentos. Aqui não foi diferente. Essa distribuição ela foi descoberta por Gauss. Gauss foi tudo, matemático, físico, tudo que você imaginar envolvendo ciências exatas, tá? Gauss está presente e de forma marcante. E na estatística, ele está presente justamente na principal distribuição de probabilidade, que é a distribuição normal. E o fato dela ter sido descoberta por Gauss, né, justifica que muitos livros que você pode encontrar aí na literatura, tá certo? Principalmente livros que são aplicados a áreas médicas ou outras áreas afins, né, tratarem a distribuição normal como distribuição gaussiana. Então, é possível que você encontra, tá certo? Você encontra algum livro, alguma literatura dizendo que essa distribuição é uma distribuição gaussiana. Tá? Também não está errado, porque foi descoberto por Gauss, tá? Mas nós tratamos como distribuição normal. Mas por que é normal? Porque ela tem algumas características. Essas características aqui é o que a gente vai ver agora. Características dessa distribuição normal a gente vai ver agora. E cada vez que a gente for citando a característica, eu vou tentar mostrar para vocês cada uma delas. Tá? A primeira característica da distribuição normal. Primeiro, com relação à função de densidade f. Tá? É que o gráfico, sua função, tem um formato de. Eu vou colocar entre aspas aqui, porque às vezes eu acho que não é. Mas como todo mundo diz que é, eu vou confiança. Todo mundo, eu digo todos os livros e tudo que envolve, tudo que é material original e oficial. O gráfico tem um formato de sino. Esse item 1, eu vou lá no Jamboard, que eu não sei onde está, achei. E vou tentar fazer o formato de sino. É isso aqui, ó. Tá aqui essa linha.
Daqui é a linha reta do eixo X, tá? Aqui é a linha do eixo X. Todo mundo sabe que o eixo X é o eixo real, dos números reais, que vai de menos infinito a mais infinito. Tá? De forma contínua, porque a gente está trabalhando com distribuição não contínua. E esse aqui, olha que gracinha mal feita, é o formato de sino, que é falado desse gráfico. Essa coisa daqui, que aí você pode utilizar sua imaginação, tá? É uma montanha, alguma coisa, tá? Ela tem esse formato, é o tal do formato de sino. Tá? Então, isso aqui é o gráfico de f. F é essa função daqui. Para cada valor de x, que vai de menos infinito a mais infinito, eu tenho um valor no meu contradomínio. Tá? E aí ele vai formando exatamente esse gráfico aqui. De volta aqui, eu vou às de características. Tá? Ele é... Aqui é o 2. Ele é simétrico em torno de π, que é a média. Isso quer dizer o seguinte: dá para perceber que está mal desenhado, mas que isso aqui é uma simetria. E eu vou colocar aqui, tentar colocar aqui exatamente o eixo de simetria. E esse eixo de simetria é exatamente o ponto x igual a μ. X igual a μ, que é exatamente a média. μ é exatamente o ponto médio da distribuição. Tá? Só essa informação aqui já me traz um monte de outras coisas. Porque eu estou com eixo de simetria. Se eu estou com eixo de simetria, quer dizer que para cá é igual, para cá é igual. Tá? E cálculos de probabilidades, né, diz que a probabilidade é sempre a área abaixo da curva. Então, a probabilidade de eu encontrar alguma coisa desse lado é igual à probabilidade de encontrar alguma coisa desse lado, ou seja, 50%. Em outras palavras, a área abaixo da curva desse lado é igual à área abaixo da curva desse lado. E quanto que vale cada uma das duas áreas aqui? Bom, ambas as áreas valem. Eu vou colocar aqui o texto, porque eu vou. Aqui. Ambas as áreas valem 0,5. Sim, Por sim. quê? A Ah, área total abaixo da curva, nós já vimos que tem que ser igual a 1. Isso é uma propriedade de uma função de densidade variável lateral contínua. No caso da distribuição normal, aquela FDP esquisitona lá. Então, essa área vale meio para cá, então eu tenho exatamente 1 a área total. Essa coisinha daqui, ó, tá? Ela é a terceira propriedade. E eu vou escrever em formato matemático. Será que eu consigo escrever? Olha aqui, cadê? Limite. Limite. tá. Quando x tende para Mais ou menos menos infinito. infinito, de f de x, isso aqui é zero. E vou querer outro limite, e eu vou copiar isso daqui. Limite, quando x tende para mais infinito, também é zero. Vou aumentar isso aqui para caber. O que eu estou dizendo com esses dois limites aqui? Eu estou dizendo que quando x é esse eixo aqui. Cada ponto do x me dá um contradomínio f de x. F de x é esse eixo aqui. A gente está vendo que esse eixo do f de x, tá, que é a imagem barra contradomínio da função de x, de f, que é a função de curva aplicada a um ponto de x, ele atravessa esse eixo aqui é o zero.
Onde se cruzam no y igual a zero, mais x igual a μ. Significa que acima dessa linha é positivo, do f de x, e abaixo é negativo. Todo mundo é positivo, porque a primeira definição de função de densidade. Toda função está acima do eixo x. Então, quando o x tende para menos infinito, ou seja, nesse sentido aqui que eu coloquei essa seta, é x tender a menos infinito, essa curva ela vai se aproximar dessa linha. E se aproximar dessa linha significa que o f de x está tendendo a zero. Idem para a direita. Quando o x tende para cá, para mais infinito, tá? Essa curva daqui ela vai se aproximando do eixo x também, não toca, mas se aproxima, tá? E essa curva é exatamente f de x igual a zero. Então, quando x tende para menos infinito, f de x tende a zero, essa que é a tradução. A mesma coisa quando x tende para mais infinito, f de x tende a zero. Isso é a definição de limite. Então, essa propriedade 3, ela fala exatamente o comportamento dessa curva aqui. Vai para mais, vai para menos. Tá? Eu ia Então, perguntar uma essa coisa, daí. professor. Pode falar. Já que ele indo para mais ou menos infinito, ele tende a zero, se você fizer a integral disso, você tem logo a área, correto? Sim. Uhum. Porque é uma área limitada, não é uma área infinita. Mas é aquela coisa, né? Porque toca no zero no É o jeito que infinito. você pensa, no caso. Ele toca ele vai tocar lá no infinito. Mas onde é o infinito? É um lugar que você não consegue chegar. Essa é a ideia. Essa curva vai tocar, né, na linha do x lá no infinito. Ela vai tocar, mas no infinito não é palpável, Sim, né? sim, sim. Mas é uma Professor, coisa que o limite está aí para dizer exatamente isso. E a área abaixo da curva vai ser 1. Vai ser exatamente 1. De menos infinito para mais infinito, de f de x, sim, sim, vai né? ser exatamente um. Vai ser exatamente 1. Então a gente assume isso, que eles se encontram em algum momento que a gente não consegue chegar lá. E vai ser 1. Outra propriedade é que os pontos em que. Deixa eu pegar a função. X igual mais ou menos em inglês é plus or minus PM. Mais ou menos. Sigma. Os pontos em que x igual a mais ou menos sigma, na verdade, e mais ou menos sigma, tá? Esses pontos em que x acontece isso são pontos de inflexão. São os pontos de inflexão. Ponto de inflexão é ponto onde a curva muda de sentido. Ou seja, ela deixa de ser côncavo para ser convexo. Em outras palavras, a cuia deixa de ser para baixo para ser para cima. Sigma você definiu como variância ou não? Sigma é o desvio padrão, raiz quadrada da variância. Padrão, ok. Né? Não, sim, sim, sim. É, Desvio padrão. My isso, eu bad. só não coloquei aqui, acho que eu coloquei em algum Aí tá o quadrado. outro lugar. Notação, de boa. Mas é justo que eu coloque aqui o desvio padrão, por ser a raiz quadrada da variância. Certo? É justo que eu coloque aqui, realmente, tá? A definição. Eu odeio isso. Odeio duplamente. Não sei como lidar com isso, não gostei. Já sei, eu vou. Ctrl Z, professor. Para retirar a função que ele fez automático, Ctrl Z. desfez o que eu fiz. Não adiantou o Ctrl Z. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, ó. Nossa, nem isso consigo. Hein? Vou colocar tudo dentro da equação.
Agora vai, né? Jeitinho vai. Isso aqui, né? Quadrada. Isso, que é igual a isso. Pronto. Então, desvio padrão vai ser isso aqui. Sigma, agora sim. Agora que está definido, então aqui x é mais ou menos sigma. Esses são os pontos de inflexão. E os pontos de inflexão são os pontos em que a curva muda de sentido. Olha só, exatamente onde eu tinha colocado a setinha aqui, né? A curva vem para baixo, com cavidade para cima. Então, eu vou aproximar por aqui, mais ou menos. Tá? Esses pontos aqui serão os pontos Mi, está aqui, mais sigma menos sigma. Significa que essa distância daqui é sigma. Ai, caraca, que sigma mal desenhado. Uou, ficou esquisito, mas é sigma, sigma. Dos pontos de inflexão. Está desenhado bonitinho lá na apostila. Então, eu vou mostrar daqui a pouco, então relaxe com relação a isso. Isso aqui é tentar ser didático com desenho feio. Pontos de inflexão, x mais ou menos sigma, essa distância é sigma, que é o desvio padrão. Então, é isso aqui, os pontos de inflexão. É possível saber quem são? É possível, mas ainda vamos tratar sobre isso lá na função de densidade. A última propriedade que faz com que essa distribuição seja normal é a propriedade de que o ponto de máximo, só tem um, né? Que tem um ponto alto aqui embaixo, dessa curva, é o ponto que é justamente onde x é igual a mi. E quando x é igual a mi, aqui, ó, x igual a mi, isso aqui vai dar zero. Então, eu vou ficar esp, que é a função exponencial, de zero. Esp de zero é o e elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, sobra-me apenas essa constante daqui. 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado. Isso quer dizer que o ponto de máximo é o ponto x igual a mi, né? E o resultado lá da função, né? Que é x f de x. Qualquer ponto é x f de x. No caso, x é mi, e lá é 1. Eu falei 1 sobre raiz de 2π raiz de sigma ao quadrado. Que eu sei que isso aqui, raiz de sigma ao quadrado, é sigma, né? Sobre Sim, sim, raiz sim. de 2π sigma. Mas, enfim, esse é o ponto. Tá? É o ponto de máximo. E mais, o ponto de máximo de qualquer curva de distribuição é a moda. E a gente viu que lá na definição de simetria, coeficiente de simetria, né, o coeficiente de assimetria, que era colocado lá na estatística descritiva, que ele tinha umas características. E na característica da simetria, qual era a principal característica da simetria? A principal característica da simetria, que é exatamente o que acontece nessa curva daqui, é que a média é igual à moda igual à mediana. Ah, Então, tá. Faz sentido. né? Faz... A Sim, média sim. é igual à Porque, moda. posso perguntar uma coisa, professor? Pode. No caso, nesse gráfico, o ponto da média, mediana e moda, o ponto médio, seria o ponto que você tem mais ocorrências de um valor, correto? Sim, exatamente. Aí então seria mais alto. Isso, exatamente. Sempre o ponto de máximo é a moda, né? Qualquer gráfico de distribuição, o ponto máximo é justamente a maior frequência. A frequência máxima é o que ocorre mais vezes, né? Como é a moda, é o que ocorre mais. Então, esse é o ponto máximo. E a gente já sabe que ele é a média.
Então, a média é igual à moda. Mas a gente já viu que pela definição de simetria, também é igual à mediana. Então, essa aí é a última característica colocada, né? E isso torna essa distribuição uma distribuição muito importante, né? Essa característica toda se torna normal e é a distribuição mais importante dos... Cadê a figurinha? Tá aqui. Do que se trata em termos de inferência estatística e tomada de decisão. Só uma observação, tá? Existem dezenas de distribuições. Dezenas. Tá? Tanto discreta quanto contínua. Os exemplos que nós colocamos aqui, tanto na discreta como na contínua, fizemos 4, 5 ou 6 distribuições ao todo, né? É uma parcela dessas centenas de distribuições, só que ela representa realmente mais de 90%. As outras distribuições, elas são descobertas a partir de experimentos, elas são casos específicos e são estudos separados. E a distribuição normal é a maior de todas, então. Então, vamos lá. Visto aqui as definições, os exemplos, a função, etc. e tal, temos o material que trata disso. Tá bom? Definição da distribuição normal, média e variância. Vamos ver ainda a distribuição normal padrão. É só para colocar aqui o que nós já temos. A forma como está escrito aqui está diferente da forma como eu escrevi. Tá? Essa primeira parte está igual, né? Que é isso aqui. Só que aqui está menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2. Esse 2 aqui, na verdade, é o denominador de 1 meio. Isso aqui é menos 1 meio que está aqui. Está aqui o menos 1 meio, tá? Esse 1 meio está aqui, ele está multiplicado por menos. Esse menos 1 meio aqui. Apenas para colocar. Aqui está dizendo que são os parâmetros, né? Nós já sabemos que são os parâmetros. E aqui estão as características que são colocadas. Ela é simétrica em torno da média. Eu nem sei se eu coloquei na ordem correta, né? Mas vamos lá. Tem o formato de sino. Eu já coloquei o formato de sino. É o segundo, está aqui, tá vendo? E o primeiro é simétrico em torno da média. Está aqui, simétrico em torno da média. Os limites tende a zero. Está aqui os limites. X igual a μ é o ponto máximo. Conjunto F é esse daqui, né? Eu coloquei aqui embaixo. Ponto de máximo. E esses pontos são pontos de inflexão. E aqui está explicando a questão da curva de muda de concavidade, essa coisa toda. Então, eu troquei tudo de ordem, mas no final das contas acabei colocando todo mundo aqui. E aqui o desenho bonitinho, porque eu não consigo fazer desenho bonitinho. Computadorzinho faz desenho bonitinho. Moisés faz desenho feio. Mas está explicando tudo aqui, né? Aquela explicação já foi dada, está tudo ilustrado aqui. A esperança, a variância, justo com desde padrão, foi bem lembrado aí. Tá vendo? Está aqui também. Tá certo? E aí ela coloca essa apostila, ela começa a fazer comparações de comportamentos diferentes de distribuições normais, e vai começar a fazer exemplos tentando exatamente nos transportar para as definições da distribuição normal padrão. Eu deixo isso como leitura para vocês e eu costumo já ir direto para a distribuição normal padrão. Outra coisa que a gente não precisa trabalhar é a função de distribuição acumulada, da distribuição normal. Aqui ele sugere a distribuição acumulada porque existem dois tipos de tabela. Sim, a gente vai trabalhar com a tabela aqui. E existe uma tabela com a distribuição acumulada e a não acumulada, a de densidade. A gente vai trabalhar com a distribuição de densidade e não com a distribuição acumulada. Mas, para quem quiser também, fica como sugestão fazer uso da tabela ou verificar como funciona a tabela da distribuição acumulada. Ela vai aparecer no final da apostila também, do material. Mas eu vou trabalhar com a distribuição
normal, função de densidade. Já a tabela já está disponível. Antes de começar a aula, eu comecei a colocar alguns arquivos lá no SEAD, então eu disponibilizei essa aula e a próxima aula e a tabela. A gente já vai trabalhar com ela, porque ela é justamente isso aqui, ó, a distribuição normal padrão. Então, a distribuição normal padrão ela é utilizada, a tabela ela vai ser utilizada na normal padrão. Mas eu vou primeiro chegar na necessidade da utilização da distribuição normal padrão em sua respectiva tabela. Então, vamos lá. Distribuição agora normal padrão. Lembra que a gente definiu o desvio padrão lá quando a gente estava falando de desvios, né, de erros, falar sobre desvio médio absoluto, erro em torno da média, tal. E aí a gente decidiu que existiam vários tipos de desvios e um deles ia ser utilizado como padrão, que é o desvio padrão que a gente conhece e utiliza. A distribuição normal padrão é a distribuição normal que a gente também vai trabalhar como padrão. Na verdade, ela vem de um processo chamado padronização. Esse processo de padronização, ele foi visto lá também quando foi trabalhada a estatística descritiva, que eu cheguei a citar. A gente vai trabalhar melhor essa padronização lá na frente. Chegou o momento. Né? E lembram do que se tratava essa padronização? Né? Era o nome do conteúdo era scores padronizados. Né? Na ocasião, o que é que se fazia com os scores padronizados? Você tinha um conjunto de dados, calculava a média e o desvio padrão. E para cada um desses valores, você subtraía da média e dividia pelo desvio padrão. Isso era o processo de padronização. Então, como funciona, né? Vamos lá, vamos tentar falar sobre a padronização. Pega qualquer informação, qualquer dado, e subtrai da média e dele desvio padrão. Aqui, neste caso, vamos considerar outra variável aleatória. Considere a variável aleatória z. Tá? E aí eu vou colocar aqui, certo? Tal que essa z é uma padronização de x. Z é padronização de x. Como é que a gente fazia os scores padronizados? A gente... Passou em algum lugar aqui. Tá aqui. Né? Como é que a gente fazia? Então, aí, vem aqui para ver quem é z. Como é que a gente fazia? Subtraía da média, dividia pelo desvio padrão. Aqui é a mesma coisa, só que como eu estou com a minha variável aqui em x, então, em vez de eu pegar os valores, né, para subtrair da média do desvio padrão, eu vou pegar minha variável aleatória, que é x. E aí eu subtraio da média de x, que é esperança de x. E divido pelo desvio padrão de x, que é bom, desvio padrão já sabe que é sigma, aqui eu já vou colocar direto. O desvio padrão de x é sigma, é porque eu queria escrever desvio padrão ou coisa parecida. Variância de x daria certo. Resumindo, né, o que eu tenho que fazer no meu processo padronização é essa formulazinha daqui. X menos mi sobre sigma. Tá certo? Então, quando z é uma padronização de x, ele trabalha dessa forma. Ele faz essa continha daqui. Então, eu vou ter uma distribuição padrão
quando eu fizer isso. Mas como eu estou com a distribuição normal, vai ser normal padrão. Mas, sempre que eu tenho uma distribuição, eu preciso de três coisas, pelo menos. A função de densidade, esperança e variância. Então, quem seriam as função de densidade, esperança e variância? Né? Quem seria f de z? Né? A função de densidade, z. F de p de z. Quem seria? Vamos lá. A f de p de z é a mesma coisa da f de p de x. Só que agora em z. Só que em z, eu tenho que levar em consideração que z é x menos μ sobre sigma. Então, eu terei, onde tiver x, eu substituo por x menos μ sobre sigma. Aqui, eu não tenho x, então aqui continua. Volta. 1 sobre square t, 2π, sigma. Peraí, antes de definir isso, porque na verdade eu não posso usar sigma, porque sigma, na verdade, é o desvio padrão de x. Sigma Sim, sim. quadrado é a variância O de desvio padrão x. de Z, né? Eu tenho que achar o de z. Eu tenho que achar tanto a média quanto a variância de z. Então, eu não posso fazer imediatamente a função. Então, esquece função. Vamos calcular a esperança. Então, tá. Quem é a esperança de z? Esperança de z é a esperança, coisa daqui, ó. Epa, não era para eu cortar, não, aí. Entra aqui. Descendo. A esperança de z é a esperança disso aqui. Quem é a esperança disso aqui? Bom, a esperança. Bom, aí eu entro nas propriedades da esperança. Quem é a esperança de x menos μ? É a esperança de x menos a esperança de μ. Mas quem é a esperança de x? μ. Aí fica μ menos μ sobre sigma. Mas quem é μ menos μ? Zero. Então a esperança de z Sim, sim. é zero. Ficou claro? É a esperança de x menos a esperança de μ. Faz sentido, porque você fez o x menos μ, correto? Basicamente, você fica com valores, tipo, a esperança, que seria o valor médio, seria zero. Você fica com valores positivos e valores negativos. Seria uma coisa assim? Valores positivos o quê? E negativos, no caso. Você tá feito. Deixa. Continua. Eu Não, tô vendo enfim. gráfico. Mas a primeira coisa aqui é entender por que a esperança vai dar zero. Se ficou claro, ok. Se ficou claro, a esperança de x igual a zero, né? A esperança de z, que é zero. Porque vai ser a esperança dessa diferença daqui, né? Que é constante, sai da esperança. Aí fica a esperança de x menos μ, que é constante. A esperança de x é μ, μ menos μ, zero. E a variância? O que é que acontece com a variância de z? A variância de z é a variância disso aqui também. Bom, aí a variância é a seguinte. Sigma, quando sai da variância, sai ao quadrado. A constante sai ao quadrado. E aí eu fico com a variância que está aqui dentro. Só que a variância de x menos μ é a variância de x menos a variância de μ. Mas a variância de μ é zero porque μ é constante. É um valor, é um número. O número não varia. Eu fico só com variância de x. Então, no final de contas, eu fico com variância de x sobre sigma ao quadrado. Mas, pasmem. Oh, meu Deus.
variância de x é sigma ao quadrado. Aí você fica com 1. Então, no final das contas, a variância é 1. Resumindo a história, É por isso que você chama de padronizado? exatamente. Sim, sim. Justo. Esperança de z é 0. Variância de z é 1. E aí, antes de fazer a formulazinha, eu vou na anotação. Eu ia perguntar, quando a gente for fazer de verdade, esses números vão tender a isso ou eles vão ser exatamente isso sempre? Não entendi a pergunta. Por exemplo, a esperança vai tender a 0 ou ela sempre vai ser 0 quando for fazer de fato no Excel? Vai ser sempre. A esperança vai ser sempre 0. Ok. Na normal padrão. Normal padrão, ok. Tá? Então, a anotação de z, vejam bem, z, tá, é normal padrão, porque ele é a padronização de x. E ele é escrito z igual a x menos μ sobre sigma. Então, z, com essas características escritas acima, é uma distribuição normal. Que eu não queria ficar aqui dentro. Agora sim. Normal 0, 1. Normal padrão ou normal 0, 1. Média 0, variância 1, consequentemente, dígito padrão também é igual a 1. Agora sim, com essa distribuição normal padrão, eu tenho o seguinte, a f de x, aí eu vou colocar, no caso aqui, a f de z, aí eu volto lá na f de x, vejo essa primeira parte, é 1 sobre 2π, sigma 2. Só que sigma 2 é a variância da normal com x, a variância de x. No nosso caso, a variância é 1. Então, esse 1 aqui vai virar 1. Ou seja, isso daqui é 1 sobre raiz de π. Sobre raiz de π. Aí vamos lá para o exponencial, né? Menos. Vamos lá, o que é que acontece na exponencial? Aqui eu tinha x, vai ser z. Porque agora é f de z. Sim. A mi é a média de z, que é 0. Então, é z menos 0, que é z. Z ao quadrado. Z ao quadrado. E sigma 2 é 1. A variância é 1. Então, vai ficar apenas z ao quadrado sobre 2. Então, é esp de menos z ao quadrado. Não era para ser esse sobre 2 aqui. Será que eu desfaço? Agora vai. Que chato. Enfim, esses dois aqui, ele está aqui. Ah, já sei o que eu faço. Isso. Maravilha. Pronto. Exponencial de menos é ao quadrado sobre 2. Essa é a função de densidade da distribuição normal padrão. Essa é a notação da distribuição normal padrão. Essa é a esperança, essa é a variância. E a distribuição é normal padrão quando ela é escrita dessa forma, x menos μ sobre sigma, onde μ é a média de x e sigma é o desvio padrão de x. Aí agora, de posse dessas informações aqui, né, que é a distribuição normal padrão, que está aqui, a função de densidade aqui, a média, a variância aqui. Fizeram isso aqui em poucas linhas, menos do que eu. Vem a tabela. Eu vou apresentar a tabela fazendo exemplos. É a melhor forma
de a gente apresentar a tabela. Aliás, tem exemplos aqui. Deixa eu ver se tem exemplos. Tem exemplos, sim. O exemplo vem aqui a 15.1, 15.2 e assim sucessivamente. Perfeito. Então, vamos fazer esses exemplos. A melhor forma de apresentar a tabela é fazendo os exemplos. Vamos ao primeiro exemplo. Probabilidade de Z está entre 0 e 1,22. É isso que a gente vai fazer aqui. Índice ponto 1. Probabilidade de Z está entre 0 e 1,22. Isso aqui eu tenho que ler da seguinte forma. Seja Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Calcule essa probabilidade. A probabilidade de Z está entre 0 e 1,22. Agora sim, com essa informação, eu apresento a vocês a tabela. O que é a tabela? A tabela é um facilitador para a distribuição normal, para o cálculo de probabilidades da distribuição normal padrão, da distribuição normal de uma forma geral. Como eu deveria calcular esta probabilidade aqui? Né? Eu deveria fazer essa integral aqui. 0 é 1,22 de quem? Dessa funçãozinha daqui. Quer dizer, calcular essa probabilidade é calcular essa integral. Eu não tenho a menor dúvida disso. O problema é calcular essa integral. Calcular essa integral não é nada básico, não é nada trivial. Então, para nossa sorte, alguém calculou essa integral, fez todas essas contas, não só essa, como um monte de outras integrais, um monte de cálculo de probabilidade, e colocou tudo na tabela que a gente vai ver aqui, que é essa tabela aqui, a tabela da distribuição normal. Então, vamos conhecer a tabela. Conhecida como tabela normal ou tabela com distribuição normal padrão, ela carrega as probabilidades que a gente calcula na variável aleatória com distribuição normal padrão. Está aqui o Zzinho com distribuição normal 0,1, que é exatamente a notação para uma variável aleatória com distribuição normal padrão. E está explicando que no corpo da tabela nós encontramos a probabilidade de Z estar entre 0 e um determinado ponto ZC. E quem é esse ponto ZC e quem é essa probabilidade? ZC está aqui. Ele é uma combinação entre a primeira coluna dessa tabela e a primeira linha dessa tabela. Na primeira coluna, eu carrego a parte inteira e a primeira casa decimal. Nessa linha, eu carrego a segunda casa decimal. Então, no nosso caso, onde a gente pergunta qual é a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,22, eu estou dizendo com isso que o meu ZC é 1,22. Esse ZC. E 1,22, olhando para essa coluna aqui, eu pegando a primeira parte inteira, 1, e a primeira decimal, que é 20, que é o 2, eu procuro a coluna com a segunda decimal, que é o outro 2, está aqui. E juntando eu faço 1,22. Onde está o cruzamento dessa linha com essa coluna? O cruzamento dessa linha com essa coluna é esse ponto aqui. 0,3877. Então, resolvido. Não se fala mais nisso. Calculei a probabilidade.
Calculei não, né? Fui lá na tabela e encontrei a probabilidade. Cadê? Olha ela aqui. 38877. Eu engoli um 8 ali, hein? Cadê a tabela? 38877. Eu que engoli um 8 aqui. Pronto. Já sei usar a tabela. Será que eu sei? Vamos lá. O que foi que eu fiz? O que eu fiz, na verdade, foi isso daqui, ó. Uau, que coisa feia. Limpei para fazer outra coisa feia. Vamos lá. Essa daqui é a representação gráfica da normal padrão. Ela tem a mesma característica da normal, da outra normal, com a diferença que ela é simétrica em torno de zero. O eixo os pontos de inflexão são mais ou No caso, menos seria menos um, um. né? Isso, mais ou menos um, né? Menos um e mais um, porque seria sigma, e sigma é a raiz quadrada da variância, que também é um. Então, seria esses dois pontos aqui, mais ou menos um. E a ideia é a seguinte: se aqui é zero, tudo que está à direita é positivo. Tudo que está à esquerda, negativo. A área abaixo da curva continua sendo a mesma, meio para cá e meio para cá, apenas que esse eixo está no ponto zero e que está tudo no positivo para cá e negativo para cá. O que é que acontece ali? Deixa eu só apagar essas coisas que eu risquei, que eu tenho que colocar de volta uma coisa aqui. Eu quero deixar só isso aqui. Porque eu quero fazer aqui a representação do que está sendo solicitado aqui. Quando eu calculo a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,22, significa que eu estou interessado na área abaixo da curva entre 0 e 1,22. Ou seja, essa área desenhada aqui, essa área que eu estou pintando aqui. Então, a área que eu estou interessado é essa daqui. Significa que aquela probabilidade calcula essa área daqui. E que área é essa? É aquela probabilidade. E que foi encontrado. Foi direto na tabela 0,38877. É essa área daqui. Aproximadamente 0,34, mas eu quero colocar exatamente o valor na tabela. Tá? 0,38877. Essa área daqui é igual àquele valor. Então, o que nós podemos concluir, em termos de gráfico, é que toda vez que a gente calcula uma probabilidade que é encontrada na tabela, é sempre um valor que está entre 0 e um ponto positivo, ZC. Está vendo que ele começa do zero, né? 0,039, que vai até 0,409, que dá 0,49999. E a gente assume que valores acima de 4,09 é 0,5. Por quê? Porque exatamente eu estou nessa região aqui. Esses valores aqui do ZC são esses valores que eu estou correndo aqui no eixo X. Não é? Quando eu coloco aqui o 0,409, eu já estou muito longe. Né? 4,09. Quando eu estou aqui no 4,09, eu já estou muito longe, estou lá tendendo para o infinito já. E valores acima disso, significa que toda essa área aqui abaixo pintada, quando eu correr com essa linha aqui para cá, vai estar pintado tudo, que é toda a metade dessa figura, que é meio. Então, vai ser exatamente 0,5, como demonstra aqui nessa tabela. Então, a minha conclusão é, sempre estou calculando uma área de zero a algum ponto para cá, lá na minha probabilidade, quando eu uso essa tabela. O problema é que
não é sempre que a gente calcula essa probabilidade bonitinha. Por quê? Bom, agora, o exemplo 15.2 vai te dizer por quê. Porque o exemplo 15.2, ele, né, aqui tem o seguinte, tem o desenho, tá? Olha aqui, ó, exatamente o desenho e como a gente encontrou na tabela. Mas, o exemplo 15.2, calcula isso aqui agora. 1 e 2. Eu não quero calcular 1 e 2, não, porque isso para mim é muito simples. Eu quero uma coisa mais... 1 e 2 está aqui? 1 e 2. Ah, não é tão simples assim. Mas eu queria uma coisa melhor. E eu vou fazer porque eu sou teimoso. Eu quero 1,02. Mas, tipo, não é difícil no caso, professor. 2,82. Não, não é difícil, mas é a questão do Ah, sim, sim, sim. apenas 1 e 2 e não com essas casas decimais. Ah. Porque o 1 e 2 ele simplifica a busca na tabela. Porque no final das contas você ainda está fazendo uma integral. A Sim, integral limitada você pega a área dela, menos tipo, de um valor menos outro valor. Integral limitada. sim. Mas, eu estou fazendo a integral. A ideia é essa. Só que eu não estou calculando a integral. O problema é calcular qual é a integral do exponencial de x quadrado. Né? Eu tenho um argumento que é um x quadrado, então tem que fazer uma mudança de variável Sim, e sim, integral por realmente você não partes. está calculando a integral, mas você pode usar a integral que existe. Eu não estou calculando a integral. Mas o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Aquela figura, ela explica exatamente isso. O cálculo da integral é alguma coisa daqui para cá, dessa curva. Mas a função dessa curva que não é tão óbvia de se calcular, se fazer a conta. Então, aqui é a mesma coisa. Só que agora, eu vou lá para o desenho e vou fazer o desenho disso aqui. Né? Eu poderia ter colocado isso aqui, mas eu vou ter que apagar tudo. Limpei, redesenhei. É bom que eu vou treinando o desenho desse sino maluco aqui. Nunca é a mesma coisa. Mas, enfim. 0. Agora eu estou interessado em uma área entre 1,02 e 2,82. Aqui, ó. 1,02. Eu vou colocar outro aqui, mais ou menos. Vou supor. Claro que não tem essa referência toda, mas é só para a gente ter uma noção. Eu coloquei 2,82, né? 2,82. Vou colocar 2,83, né? Porque, afinal de contas, chega do 2. Todo mundo tem o 2 ali no final. Vou colocar um 3 aqui, para diferenciar um pouquinho. Mas, enfim, o interesse agora nosso é de calcular a área abaixo da curva nessa regiãozinha daqui. Deus me livre de calcular essa integral. Mas, como é que eu faço, já que eu não quero calcular a integral, para ir lá na tabela e encontrar quem é essa regiãozinha daqui? Eu tenho que pensar da seguinte forma, não é tão difícil também de se pensar. O que é que a gente consegue calcular lá na tabela? Né? Há uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, tá? É que a gente... É só para colocar a representação, tá? Toda vez que a gente vai lá na tabela e calcula um valor, a gente está calculando o valor tabelado, tá? Desse ponto. Então, do ZC, o valor tabelado do ZC. Como o ZC era 1,22, tem o valor tabelado de 1,22, que deu isso. Aqui, agora eu quero isso aqui. Eu já sei que na tabela eu calculo sempre alguma coisa de 0 ao ponto ZC. Né? É o valor tabelado de ZC. Só que agora eu não estou de 0 a um ponto, eu estou de um ponto a outro ponto. E eu só consigo calcular de 0 ao ponto. Então, eu preciso achar uma associação disso que eu quero com a probabilidade de 0 a um ponto, que é o valor tabelado, que é para poder incluir. Ora, simples demais. Se eu calcular o valor tabelado de 2,83, né, o valor tabelado de 2,83,
eu estarei calculando essa região toda daqui. Não só essa como eu quero, mas também esse pedacinho aqui. Conferem? Né? É tudo de 0 a 2,83. Mas eu não quero esse pedacinho aqui. Então, eu vou ter que tirar esse pedacinho. Então, vai ser esse valor tabelado menos outra areazinha daqui. E quem é esse pedacinho? Eu sei quem é esse pedacinho. Esse pedacinho é a área de 0 a 1,02, que é o valor tabelado de 1,02. Então, se eu encontrar esse valor tabelado menos esse valor tabelado, eu tenho essa área solicitada. Então, aqui, basta me fazer o valor tabelado de 2,83 menos o valor tabelado de 1,02. Resolvido. E aí eu levo para a vida toda, né? Isso pode ser para qualquer outro valor que esteja os dois desses lados aqui positivo. Sim, sim. O valor tabelado de 1 menos o maior menos o valor tabelado do menor. Agora sim, eu sei o valor tabelado de 2,82? Eu sei porque está na tabela. E como é que eu encontro ele? 2,8 na primeira coluna. Foi longe, hein? Olha ele aqui embaixo. 2,8 está aqui. Eu tenho que cruzar com a coluna 2, que é a coluna da segunda da casa decimal. Essa terceira coluna daqui é a coluna 0,2. Não era 2,83? Então, eu mudei. É a quarta. Verdade. Desculpa. Aí é a quarta coluna aqui, ó. 0,3. Então, é 2, 1, 2, 3, quarta coluna. 0,49767. Então, aqui, 0,49767. Menos o valor tabelado de 1,02. É fácil, mais pertinho aqui, ó. 1,0. E aqui está o 2, 0,34,614. Eita, que número é esse? Aí é só fazer continha. Como eu não sei fazer, eu venho para cá. 0,49767 menos 0,34,614. 0,15,153. Esse aqui, a probabilidade 0,15,153, a probabilidade menor do que essa, o que faz sentido, tá? Porque a curva ela vai diminuindo quando você se afasta do zero, né? A curva vai ficando mais baixa. Então, a tendência é que probabilidades mais afastadas tenham valores menores. Mas a mais afastada do zero, né? Que é a média, tem valores menores. São menos possíveis de acontecer. Certo? Então, ok. Já que é isso, vai ser isso. Mas aí tem outra situação, tá? Vai piorando, ou melhorando, talvez. Deixa eu ver se o exemplo 15.3 é um exemplo interessante. Apenas voltando aqui, por que esse aqui era mais simples de se fazer? Eu quis uma coisa mais complexa. Porque eu ia estar tabelado de 2 menos tabelado de 1, e o tabelado de 2, o tabelado de 1 é simples. Tá? Tá aqui o tabelado de 1, é 1,00, é isso aqui. E está aqui o tabelado de 2, 2,00, que é isso aqui. Tá? Só é mais simples de procurar na tabela. Tá? Não tem muito mistério. Voltando, então, quem seria o exemplo 3? Deixa vai ser interessante. Aqui está só explicando o que foi feito. Muito interessante, 15.3. Z maior ou igual a 1. Novamente, estou achando muito fácil, porque está com Z maior ou igual a 1. Eu vou procurar fazer uma probabilidade mais decente para vocês. Probabilidade de Z maior ou igual a 1,39. Isso, 1,39. Primeira coisa, que já devia ter falado antes, mas eu não precisava ter falado antes. Vou falar agora, mas também não precisava falar agora, porque já foi dito. Variável contínua não faz diferença você colocar menor ou menor igual, maior ou maior igual. Tá? Então, eu poderia simplesmente colocar maior aqui.
E em outro caso, colocar maior ou igual. É a mesma coisa. Essa probabilidade aqui, vamos ver como é que a gente calcula ela, porque novamente eu vou ter que desenhar aqui. Novamente eu apago tudo para desenhar de novo. Então vamos lá, apaga quadro. Aqui é tão saudável fazer isso, porque lá no quadro a gente, quando é com giz, né? Não tem mais giz, né? Mas agora tem o pincelzinho que acaba a tinta no instante. É o caso de ficar apagando e desenhando de novo no quadro. Zero. O que é que eu quero? Qual é a probabilidade de dizer ser maior ou igual que 1,39? Então, olha o ponto 1,39, vamos supor que esteja aqui. E o que significa P dizer maior que isso? Significa que eu quero toda a região maior ou igual a isso. Ou seja, para valores que eu aproxime Z até o infinito, maiores que 1,39, eu vou calculando essa área dessa região aqui. Então, eu quero exatamente isso aqui. Ó. Essa área. Como é que eu calculo essa área? Eu não sei calcular essa área. Eu sei calcular a área de zero para cá. Esse pedaço eu sei. Quem é esse pedaço daqui? Ah, é o famoso valor tabelado de 1,39. Isso eu sei calcular. Me sinto bem feliz calculando isso. Não é isso que eu quero, é esse aqui. No caso, seria de integral de 1,39 até mais infinito. Aham. É mais infinito. Mais infinito a gente já sabe qual é? Eu não sei. Infinito não, tá? De zero até mais infinito, quer dizer. Ah, De zero até mais infinito a gente já sabe que é 0,5. Que é metade. isso, muito bem. Esse é um ponto muito importante. A gente sabe que de zero a mais infinito é 0,5. E isso que vai nos ajudar a resolver. Por quê? Porque eu sei que toda essa área é 0,5. Eu quero essa e eu sei calcular essa. Então, se eu tiver com toda a área, imagina toda a área pintada, que é o 0,5, e retirar essa área daqui, eu obtenho essa. E como é que eu retiro essa área? Eu sei. Eu subtraio do valor tabelado de 1,39, que é essa área daqui. Então, resumindo, calcular essa probabilidade, que é essa área, é pegar toda a área, aqui à direita, que é 0,5, e tirar esse pedaço. Me sobra esse, que é o que eu quero. Em outras palavras, isso aqui é 0,5 menos o valor tabelado de 1,39. Qual é o valor tabelado de 1,39? Só chegar na tabela, procurar o 1,3, está aqui, 1,3, e o 9 a gente sabe que é a última coluninha, então eu vou seguir até a última coluna e encontrei o valor 0,41774. Então, isso aqui é meio menos 0,41774. Continha que o Excel me ajuda a fazer. 774, que legal. 0,08226. Como eu falei para vocês, sempre que a gente se aproxima do final da curva, né, a área vai diminuindo, vai ficando mais baixa, né? E aí essa probabilidade vai diminuindo também. Isso aqui não é uniforme. Então, essa probabilidade aqui é uma probabilidade pequena, 0,08, 0,22, 8% de chance, é uma coisa assim. Outro exemplo, eu acho que é o último exemplo, que é o último caso que a gente deve colocar aqui. Deixa eu ver se o exemplo 4 é interessante. Lembrando aqui, aqui foi calculado, tá? Com relação a 1, tá? Deixa eu ver. Menor. Mais dois casos, né? Vou pegar esse aqui, menor que 1,5, por exemplo, 15,4. E vou pegar mais um outro caso aí que eu acho que é interessante. Probabilidade de Z
Agora, Alec. Menor ou igual que 1,56. Aqui era 1,5. Agora é diferente, né? Menor ou igual. Poderia ser menor. Mas como é que eu calculo essa probabilidade aqui? Menor ou igual de 1,5. O que é isso que eu estou querendo? Limpando, sujando, desenhando, admirando, que ficou feio, mas ficou bonito. Qual é o ponto? 1,56. Está aqui. Faz de conta que aqui é 1,56. Eu quero saber qual é a probabilidade de dizer ser menor ou menor ou igual a isso. Ou seja, tudo aqui à esquerda. Riscando todo mundo. Vou pintar aqui. Percebe-se que, na verdade, eu estou querendo muito mais do que apenas aquele pedacinho de 0 a 1,56, que eu já sei calcular. Né? Esse aqui é mais fácil de calcular do que o outro, porque a forma de pensar é mais simples e a conta também é mais fácil. Bom, é isso que eu quero. Eu quero toda essa área daqui. De antemão, eu já sei que de 0 a 1,56 é o valor tabelado. Todo mundo já sabe disso. Já, o tempo todo a gente está fazendo isso. Daqui para cá, tabelado. Tá, mas eu não quero só essa área. Eu quero essa área mais essa área. Mas aí a gente sabe, pelas propriedades, que essa área daqui, assim como a outra, é 0,5. Então, eu só quero somar essas duas áreas, que é essa com essa. Resolvido o meu problema. Isso aqui é 0,5 mais o valor tabelado de 1,56. E vai ser 0,5 mais quem? Vamos ver quem é o valor tabelado de 1,56. 1,5, 6. Está aqui a coluna, está aqui a linha, vai ser aqui. 7ª coluna. Isso. 0,44, 0,62. A conta é fácil, não vou nem usar a calculadora que a gente está trabalhando aqui. Isso aqui eu faço questão de fazer essa soma aí. Aprendi, ó. 0,444062. Ah, garota, tem números Você botou um 4 a mais. Eu pus o 9 e tinha um 4, PC de 94, repetiu 4, enfim. Olha aí. Você vê que a probabilidade é grandona. 0,94, 94%. Ao contrário daqui, que é pequenininha. E faz sentido, porque quando eu faço esse daqui, a área que eu estou achurando é muito grande. Além de ser grande, ela pega a área de mais concentração, a de maior concentração, que é em torno da média, que são os valores maiores aqui de probabilidade. Então, pega realmente uma área muito maior, então me retorna um valor muito grande. Eu acho que o próximo exemplo pode ser um exemplo que conclui esses... Eita, como que é isso? Que conclui, deixa eu só confirmar como é que está lá no material, que exemplo que ele está usando, para saber se eu vou... Eu ia perguntar uma coisa, professor. Esse daqui eu vou explicar por aqui. Tá, Por professor. quê? Tá? No caso anterior, era menor ou igual que um valor positivo. Agora, é menor ou igual que um valor negativo. Então, na figura, tá? Esquece esse pedaço daqui e pensa apenas nesse daqui. É um lado negativo que eu quero. Estou pintando só um lado negativo. Acontece que, pela simetria, o que acontece no lado negativo é igual ao que acontece no lado positivo. A nossa tabela só calcula o lado positivo. Então, a gente olha para o negativo pensando no positivo. Então, o que é que eu quero? Probabilidade de Z ser menor que meio. Eu tenho que desenhar.
porque desenhando eu fico feliz. É isso daqui. É essa coisa daqui. É que aqui é 0. E aqui é 0,5. E eu quero menor que isso, que é essa região daqui. Aqui é menos meio, foi isso que foi colocado? Menos meio. Então, é essa regiãozinha daqui que eu quero. Mas, pela simetria, essa região é a mesma coisa de calcular essa região aqui. Quando aqui é 0,5. É a mesma coisa. É a mesma área. Tá? A área nunca é negativa, a área é sempre um valor positivo. Calcular essa área daqui é a mesma coisa de calcular essa área daqui. Nós já sabemos calcular essa área daqui. Então, calcular essa é igual a calcular essa. Por isso que lá no material está dizendo que P de Z menor que meio é igual a P de Z maior. P de Z menor que menos meio é igual a P de Z maior que meio. É isso que eu estou fazendo aqui. E a gente já sabe calcular isso aqui, que a gente calculou no exemplo anterior do anterior. Esse aqui. P de Z maior que o número. Que vai ser meio menos o valor tabelado. Isso é justificado aqui, né? Tudo isso menos esse pedaço. E é assim que a apostila está fazendo. Tá? Meio menos o valor tabelado de meio. Muita gente confunde isso na hora da prova, que eu fiz uma prova. Coloquei exatamente esse exemplo. Fez meio menos meio, colocou 0 e foi embora feliz da vida, achando que tinha acertado. É meio menos o valor tabelado de meio. E aí sim, o valor tabelado de meio, na tabela 0,19146, vai dar isso aqui. Então, resolvido esse exemplo. Eu não quero fazer esse. Também não quero fazer esse daqui, porque esse daqui é exatamente igual ao primeiro exemplo, só que do lado negativo. Como eu já justifiquei, o que acontece no lado negativo é igual ao do positivo. É de 0 a 1 ponto, que é o que a gente encontra na tabela, só que negativo. Que é igual ao que você encontra no positivo. Aqui, ó. De 0 a um ponto negativo é igual de 0 ao ponto positivo, que é o valor tabelado. Matou. Tem um desenho. Essa é igual a essa. Isso aqui é o que esse desenho está dizendo. Agora sim vem um exemplo que eu queria fazer com vocês, que é um exemplo novo, que não é que já passou, que a gente já viu. Essa probabilidade aqui, menos 1,32 a 2,05. Vamos lá. E essa é interessante porque ela tem assim, várias, 2 casas decimais. Então, esse me deixou feliz. Menos 1,32. Vamos dizer 2,05. Isso me deixou feliz. Por quê? Porque é o caso que estava faltando e está com 2 casas decimais, felicidade absoluta. Vamos fazer isso aqui no gráfico, que é onde eu gosto de trabalhar, desenhando. Para mim, calcular a distribuição normal tem que desenhar. Se eu não desenho, não está certo. 0. O desenho está ficando horrível, porque, olha, vai tender a quanto quando for para infinito aqui? Não vai tender a 0. E a linha que vai buscar o. Faz de conta. Aqui o meu desenho não leva a sério, não. Leva a sério o que ele representa. Menos 1,32, deve ser um ponto aqui. Tá? 2,05, um ponto. Aqui, mais ou menos. Essa perna aqui parece uma jiboia. É um javali e está lá descansando, fazendo sua digestão. 2,05. Esses bichos também têm cada forma de alimentação, né? Deus me livre. Tá, vamos desenhar isso aqui. Eu quero essa probabilidade, que é
essa área daqui. Como no exemplo anterior eu fiz alguma coisa parecida, agora ficou mais fácil de você pensar o que fazer quando eu quero calcular esse tipo de probabilidade aqui. Por quê? Porque agora, né, assim como no anterior, eu estou interessado em calcular uma soma de áreas, que é essa mais essa. Eu sei calcular essa área? Sei. Quanto é essa área daqui? Simplesmente o valor tabelado de 2,05. Eu sei calcular essa área daqui? Sei também. E a gente já viu, que eu mostrei no exemplo bem próximo a esse, que essa área, assim, por conta da simetria que você joga para o lado positivo, é exatamente o valor tabelado de 1,32. Mesmo isso aqui é negativo, porque eu só jogo para o positivo. O que importa é a área, que é a mesma. Então, eu sei calcular isso aqui. Calcular nada, né? Eu não calculo, eu procuro. E sei encontrar isso aqui. Agora eu falei certo. E são duas áreas que eu preciso somar. Então, simplesmente o que eu vou fazer é somar esses dois valores aí. Esses dois valores que eu encontro lá na tabela. O valor de um mais o valor do outro que eu encontro na tabela. E aí eu resolvo e fico feliz. Quem é o valor tabelado de 1,32? Tabela. 1,3 está aqui. Olha o 2 aqui. Olha o encontro. 0,40658. Mais, quem, Moisés? O tabelado de 2,05. Aqui o 2,0 e o 5 é a sexta coluna, essa coluna daqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. Sexta coluna, 2,05. 0,47982. Certinho? Maravilha. 0,47 já aqui. É, né? É porque já está muito próximo do 0,49. Mas, enfim. Vamos somar? Vamos somar. Eu não sei mais o que eu estou somando. 40,658 com 47,982. 0,8864. Isso aí. Sim, sim. Exatamente. Eu ia perguntar de uma propriedade da distribuição padrão, dessa normalizada e não normalizada também, porque, no caso, se eu não me engano, se você tem mi, que seria o ponto médio, menos mi, quer dizer, mi não, mi menos desvio padrão, mi mais desvio padrão, você tem 68% da área, correto? Aham. E se você botar mi menos 2 desvio padrão, mi mais 2 desvio padrão, você já tem tipo 95%. Então ele cobre Isso, bem rápido. Isso, exatamente. É isso mesmo, né? É, é exatamente isso. Inclusive, tem, eu não sei se é nesse material, nessa aula 15 ou na aula 16, tem exatamente esse exemplo, tá? É porque hoje, eu estou inclusive encerrando com os exemplos, a gente vai ficar apenas no normal padrão. Na próxima aula, a gente vai fazer exatamente distribuição normal não padrão. Sim, sim. Mas tipo, Deixa eu só conferir se esse exemplo está aqui, mais para frente, apenas conferir o resultado desse exemplo, né? Está não, aqui mas tipo, desenhando esse e tal. exemplo, essa coisa que eu falei, se aplica nessa também. Não faz Deixa eu realmente ver. diferença. Aqui fala da acumulada, a gente não está trabalhando e tem exercício. Não, é na próxima aula mesmo, é o exemplo da próxima aula, que é o que a gente vai ver exatamente na próxima aula. Tá. Tá? Mas E tipo, aí passa por esse exemplo, sim, sim. que Que eu acho mostra que exatamente isso. se Diga. aplica a mesma coisa, só que a propriedade não é tão fácil de calcular porque não tem a tabela. Isso, mas fica em Se você- função de mim, só É, isso. Fica em função da média.
né? O que nós queremos fazer é o mais aplicado possível. Então, na próxima aula que a gente vai fazer, a aula 16, a gente vai fazer exatamente aplicações da distribuição normal. Vai trabalhar com a distribuição normal não padrão e fazer exemplos de aplicação. E aí a gente vai partir para a prática do cálculo, né, de problemas com distribuição normal. Certo? Vai ser aplicado exatamente com a tabela, uso da tabela da distribuição normal padrão para dados não padronizados. Essa é a parte mais interessante. Então, a aula de hoje, ela termina aqui. Alguma dúvida com relação à aula de hoje, com os exemplos que foram colocados? Lembrando que todos esses exemplos estão aqui, e tem outros exemplos que eu passei e pulei, mas eu expliquei rapidinho, vocês podem rever. Há os exercícios com resolução aqui nesse material, e eu distribuí com vocês lá no SEAD, tá? Essa tabela juntamente com as aulas, tá? Tanto a aula 15 como a aula 16. A aula 16 está lá disponível também. E deixa só eu concluir aqui, tá certo? Finalizando a nossa aula de hoje.